Olá, sou o Dr. Ricardo Mendes, médico ortopedista há mais de 20 anos, e hoje vou compartilhar com você uma descoberta que tem transformado a vida dos meus pacientes. Durante anos, atendi centenas de pessoas que sofriam com fraqueza nas pernas, dificuldade para caminhar e perda progressiva da mobilidade. Muitos chegavam ao consultório frustrados, sentindo que haviam tentado de tudo. Foi em 2019, durante um congresso internacional de medicina integrativa, que conheci o Dr. Paulo Santos, um pesquisador brasileiro que dedicou 15 anos estudando os efeitos de sementes naturais na recuperação muscular. Ele me apresentou estudos surpreendentes sobre uma semente específica que vinha mostrando resultados impressionantes. Confesso que inicialmente fui cético. Como médico tradicional, sempre priorizei tratamentos convencionais. Mas os dados eram convincentes. Pacientes que incluíram essa semente em sua rotina apresentaram melhoras significativas na força muscular, equilíbrio e capacidade de locomoção em apenas algumas semanas. Decidi então conduzir minha própria observação clínica. Selecionei um grupo de 20 pacientes com diferentes graus de fraqueza nas pernas, desde idosos com sarcopenia até pessoas em recuperação pós-cirúrgica. Os resultados me deixaram impressionado. Dona Maria, 68 anos, que mal conseguia subir escadas, voltou a caminhar no parque. Seu João, 72, abandonou a bengala após 3 meses. E não foram casos isolados. A maioria dos pacientes relatou melhoras perceptíveis já nas primeiras semanas. Mas o que torna essa semente tão especial? Como ela age no organismo? E por que a medicina tradicional ainda não divulga amplamente seus benefícios? Neste vídeo, vou revelar tudo o que descobri, baseado em ciência, estudos e, principalmente, nos resultados reais que testemunhei no meu consultório. Texto na tela. Continue assistindo para descobrir qual é essa semente. Capítulo 2. O silêncio da medicina tradicional. 300 palavras. Trilha sonora reflexiva. Você já parou para pensar por que certos tratamentos naturais, mesmo com resultados comprovados, permanecem desconhecidos pela maioria das pessoas? Essa é uma pergunta que me incomodou profundamente quando comecei a observar os benefícios dessa semente nos meus pacientes. A verdade é que existe um abismo entre a medicina integrativa e a medicina convencional. Enquanto a primeira valoriza soluções naturais e preventivas, a segunda muitas vezes foca em medicamentos sintéticos e procedimentos invasivos. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Ambas têm seu valor, mas precisamos reconhecer que tratamentos naturais eficazes frequentemente são negligenciados. O motivo? Sementes naturais não podem ser patenteadas. Empresas farmacêuticas investem bilhões em pesquisas que geram produtos patenteáveis, garantindo lucros exclusivos por anos. Uma semente que cresce na natureza não oferece esse retorno financeiro, mesmo que seus benefícios sejam extraordinários. Durante minha pesquisa, encontrei diversos estudos publicados em revistas científicas internacionais comprovando a eficácia dessa semente na regeneração muscular e melhora da força nas pernas. Mas esses estudos raramente chegam aos consultórios médicos ou à população em geral. Existe também uma questão cultural. Fomos condicionados a acreditar que soluções complexas são melhores que soluções simples. Quando digo aos meus pacientes que uma semente pode ajudá-los, muitos inicialmente duvidam. Doutor, isso é muito simples para funcionar. Eles dizem, mas a natureza frequentemente nos oferece as respostas mais eficazes. Não estou sugerindo que você abandone tratamentos médicos convencionais. Pelo contrário, essa semente funciona melhor quando combinada com acompanhamento médico adequado, fisioterapia e exercícios orientados. O que proponho é uma abordagem integrativa, que una o melhor da medicina moderna com a sabedoria milenar da natureza. Texto na tela. A resposta está mais próxima do que você imagina. Capítulo 3. Conhecendo a semente de abóbora. 300 palavras. Revelar a semente com animação. Chegou o momento de revelar. Estou falando da semente de abóbora. Sim, aquela mesma que muitas pessoas descartam sem saber do tesouro nutricional que estão jogando fora. Mas não estou falando de qualquer semente de abóbora consumida de qualquer jeito. Existe uma forma específica de preparo e consumo que potencializa seus benefícios. A semente de abóbora, cientificamente conhecida como
cucurbita pepo é utilizada há séculos em diversas culturas ao redor do mundo. Os povos indígenas americanos já reconheciam suas propriedades medicinais muito antes da medicina moderna. Na Europa e Ásia, ela faz parte de tradições de cura há gerações. O que torna essa semente tão poderosa? Sua composição nutricional é extraordinária, rica em magnésio, zinco, ferro, proteínas de alta qualidade e ácidos graxos essenciais. Ela fornece exatamente os nutrientes que nossos músculos precisam para se fortalecer e regenerar. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. A semente de abóbora contém peptídeos bioativos específicos que auxiliam na síntese de proteínas musculares. Esses peptídeos agem como mensageiros que estimulam as células musculares a se regenerarem mais rapidamente. É por isso que pacientes com fraqueza muscular apresentam resultados tão significativos. Além disso, ela possui propriedades anti-inflamatórias naturais. Muitos casos de fraqueza nas pernas estão relacionados a processos inflamatórios crônicos que afetam músculos e articulações. Ao reduzir essa inflamação, a semente cria um ambiente favorável para a recuperação muscular. Importante, não estou falando daquela semente torrada e salgada vendida em pacotes no supermercado. Essa versão perde grande parte de seus nutrientes no processamento industrial. Estou falando de sementes cruas, orgânicas, preparadas de forma específica para maximizar seus benefícios terapêuticos. Texto na tela. Anote: semente de abóbora crua e orgânica. Capítulo 4. A ciência por trás da recuperação. 300 palavras. Animações explicando processos biológicos. Agora vou explicar exatamente como a semente de abóbora age no seu corpo para recuperar a força das pernas. Prepare-se para entender a ciência por trás dessa transformação. Primeiro, precisamos compreender o que causa a fraqueza muscular. Com o envelhecimento ou após períodos de inatividade, nossos músculos sofrem um processo chamado sarcopenia, a perda progressiva de massa e força muscular. Isso ocorre porque a taxa de degradação proteica supera a taxa de síntese de novas proteínas musculares. A semente de abóbora intervém nesse processo de forma múltipla. Ela é excepcionalmente rica em magnésio, um mineral crucial para a contração muscular. Sem magnésio suficiente, nossos músculos simplesmente não conseguem funcionar adequadamente. Muitos idosos têm deficiência de magnésio sem saber, o que contribui diretamente para a fraqueza nas pernas. Além disso, a semente contém zinco em abundância. O zinco é essencial para a produção de testosterona, um hormônio fundamental para a manutenção da massa muscular em homens e mulheres. Estudos mostram que níveis adequados de zinco podem aumentar significativamente a força muscular, especialmente em pessoas acima de 60 anos. As proteínas presentes na semente de abóbora são ricas em aminoácidos essenciais, particularmente leucina, isoleucina e valina. Os famosos BCAAs que atletas consomem para recuperação muscular. Esses aminoácidos estimulam diretamente a síntese proteica muscular através da ativação de uma via metabólica chamada mTOR. Mas talvez o componente mais fascinante seja a cucurbitacina, um fitonutriente exclusivo das sementes de abóbora. Pesquisas recentes demonstram que essa substância possui efeitos anti-inflamatórios potentes e pode melhorar a função mitocondrial nas células musculares. Mitocôndrias são as usinas de energia das células. Quando elas funcionam melhor, seus músculos têm mais energia disponível. Gráfico mostrando magnésio, pais, zinco, pais, proteínas, pales, cucurbitacina, força muscular. Capítulo 5. O caso de Dona Maria, 300 palavras. Foto de Dona Maria antes e depois, com autorização. Deixe-me contar a história real de Dona Maria, uma das minhas pacientes que mais me inspirou a compartilhar essa descoberta com o mundo. Quando a conheci, em março de 2020, ela tinha 68 anos e chegou ao consultório apoiada no braço da filha, mal conseguindo dar alguns passos sem sentir dor e fraqueza intensa nas pernas. Dona Maria é professora aposentada, sempre foi uma mulher ativa e independente, mas nos últimos 2 anos havia perdido progressivamente a força nas pernas. Já tinha consultado 3 médicos diferentes. Os exames não mostravam nada grave, apenas o desgaste natural da idade,
disseram. Ela tomava suplementos de cálcio e vitamina D, fazia fisioterapia, mas nada parecia funcionar de verdade. Doutor, eu só quero voltar a fazer minhas coisas. Ela me disse com os olhos marejados. Quero ir ao mercado sozinha, visitar minhas amigas, cuidar do meu jardim. Estou me sentindo inútil. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Decidi propor um protocolo diferente. Além da fisioterapia que ela já fazia, incluiríamos o consumo diário de semente de abóbora preparada de forma específica. Expliquei toda a ciência por trás, mostrei os estudos, mas deixei claro que precisaríamos de constância e paciência. Dona Maria aceitou. Ela era uma mulher determinada. Começou consumindo 3 colheres de sopa de sementes de abóbora cruas, trituradas todos os dias, misturadas com iogurte natural no café da manhã. Combinamos que ela continuaria com a fisioterapia e caminhadas leves, sempre respeitando seus limites. Após 3 semanas, ela retornou para a consulta de acompanhamento. O sorriso no rosto dela já antecipava boas notícias. Doutor, não sei se é impressão minha, mas estou me sentindo mais firme nas pernas. Não era impressão. Os testes de força muscular confirmaram uma melhora de 15% em relação à primeira consulta. Texto na tela. Os resultados começam nas primeiras semanas. Capítulo 6. A evolução de Dona Maria, 300 palavras. Continuação do caso clínico. Após 6 semanas, Dona Maria voltou ao consultório caminhando sozinha, sem apoio. A transformação era visível. Doutor, olha isso! Ela exclamou, subindo e descendo da maca sem dificuldade, algo que seria impossível na primeira consulta. Os testes mostraram uma melhora de 35% na força muscular das pernas. Mas além dos números, o que mais me emocionou foi ver a qualidade de vida dela sendo restaurada. Ela voltou a fazer suas caminhadas matinais, retomou o cuidado com seu jardim e, o mais importante, recuperou sua independência e autoestima. Sabe o que mudou, doutor? Não é só a força física, é a sensação de controle sobre minha própria vida. Ela me confidenciou. Eu estava começando a acreditar que seria dependente para sempre, que essa seria minha realidade até o fim. Agora sei que posso melhorar. 3 meses depois do início do tratamento, Dona Maria havia recuperado mais de 50% da força muscular que tinha perdido nos últimos anos. Ela manteve o consumo diário das sementes de abóbora, incorporando-as naturalmente em sua alimentação, no iogurte, em saladas, em vitaminas. O mais interessante foi que ela começou a notar outros benefícios além da força nas pernas. Seu sono melhorou significativamente. Ela se sentia com mais energia durante o dia. E até sua pressão arterial, que era levemente elevada, começou a normalizar. Hoje, 2 anos depois, Dona Maria continua ativa e independente. Ela se tornou uma espécie de embaixadora da semente de abóbora entre suas amigas, sempre compartilhando sua experiência. Seu caso não foi um milagre isolado, foi o resultado de uma intervenção nutricional baseada em ciência, combinada com exercícios adequados e acompanhamento médico. A história dela me ensinou que nunca devemos subestimar o poder da natureza aliado à determinação humana. Depoimento em vídeo de Dona Maria, voltei a ter minha vida de volta. Capítulo 7. Por que suas pernas estão fracas? 300 palavras. Infográfico explicativo. Antes de continuarmos falando sobre a solução, é fundamental que você entenda as principais causas da fraqueza nas pernas. Esse conhecimento vai ajudá-lo a identificar fatores que podem estar afetando você ou seus familiares. A primeira e mais comum causa é a sarcopenia relacionada à idade. A partir dos 40 anos, perdemos naturalmente entre 3% e 8% de massa muscular por década. Após os 60, essa perda acelera. É um processo natural, mas não inevitável. Podemos desacelerar ou até reverter essa perda com as estratégias corretas. Outra causa frequente é o sedentarismo. O famoso use ou perca se aplica perfeitamente aos músculos. Quando ficamos muito tempo sentados ou inativos, nosso corpo interpreta que não precisamos de tanta massa muscular e começa a degradá-la. A pandemia agravou muito esse problema, com pessoas passando meses em casa sem atividade física adequada. Deficiências nutricionais são mais comuns do que imaginamos. Não estou falando apenas de desnutrição severa, mas de carências sutis de nutrientes específicos como magnésio, zinco, vitamina D, vitaminas do complexo B
e proteínas de qualidade. Essas deficiências podem passar despercebidas em exames de rotina, mas têm impacto direto na força muscular. Processos inflamatórios crônicos também contribuem significativamente. Artrite, artrose, tendinites e outras condições inflamatórias não apenas causam dor, mas também afetam a capacidade dos músculos de se manterem fortes. A inflamação crônica cria um ambiente hostil para a manutenção muscular. Problemas circulatórios podem reduzir o aporte de oxigênio e nutrientes para os músculos das pernas. Diabetes, problemas vasculares e até o simples sedentarismo podem comprometer a circulação, levando à fraqueza muscular progressiva. Por fim, alguns medicamentos podem ter como efeito colateral a perda de força muscular. Certos diuréticos, estatinas e corticoides, quando usados por longos períodos, podem contribuir para a fraqueza nas pernas. Lista na tela. 6 causas principais da fraqueza nas pernas. Capítulo 8. Os nutrientes essenciais. 300 palavras. Animação mostrando nutrientes. Agora que você entende o problema, vamos mergulhar nos nutrientes específicos presentes na semente de abóbora que promovem a recuperação da força muscular. Prepare-se para descobrir um verdadeiro coquetel nutricional da natureza. Começando pelo magnésio. Cada 100 gramas de sementes de abóbora contém cerca de 550 mg de magnésio, mais da metade da necessidade diária de um adulto. O magnésio é fundamental para mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a contração e relaxamento muscular. Sem magnésio adequado, seus músculos ficam fracos, cansam facilmente e podem desenvolver cãibras frequentes. O zinco é outro destaque. As sementes de abóbora estão entre as fontes vegetais mais ricas desse mineral. O zinco não apenas estimula a produção de testosterona, importante para a massa muscular em ambos os sexos, mas também é essencial para a síntese proteica e reparação de tecidos. É literalmente o mineral construtor de músculos. As proteínas presentes na semente de abóbora são completas e de alta biodisponibilidade. Com cerca de 30 gramas de proteína por 100 gramas, elas fornecem todos os aminoácidos essenciais necessários para reconstruir fibras musculares. Destaque especial para a leucina, o aminoácido mais importante para estimular crescimento muscular. Os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, presentes em proporções equilibradas, têm ação anti-inflamatória poderosa. Eles ajudam a reduzir inflamações que podem estar impedindo a recuperação muscular adequada. Ferro é outro componente crucial. Ele transporta oxigênio para os músculos através da hemoglobina. Músculos bem oxigenados são músculos fortes. A deficiência de ferro é uma causa comum de fraqueza e fadiga muscular, especialmente em mulheres. Por fim, as vitaminas do complexo B presentes nas sementes, principalmente B1, B2, B3 e B6, são cofatores essenciais no metabolismo energético. Elas ajudam a converter os alimentos em energia utilizável pelos músculos. Tabela nutricional completa na tela. Capítulo 9. Preparando corretamente as sementes. 300 palavras. Demonstração prática de preparo. Atenção! Este é um dos capítulos mais importantes do vídeo. O modo de preparo das sementes faz toda a diferença entre obter resultados ou desperdiçar seu tempo. Pegue papel e caneta para anotar. Primeiro, você precisa adquirir sementes de abóbora cruas e, preferencialmente, orgânicas. Evite sementes torradas, salgadas ou processadas industrialmente. Elas perderam grande parte dos nutrientes no processamento e frequentemente contêm aditivos prejudiciais. O método que recomendo aos meus pacientes envolve um processo de ativação das sementes. Isso pode soar estranho, mas há ciência sólida por trás. Sementes cruas contêm antinutrientes naturais, como ácido fítico, que reduzem a absorção de minerais. A ativação neutraliza esses antinutrientes, tornando os nutrientes muito mais biodisponíveis. Aqui está o protocolo exato. Coloque 2 xícaras de sementes de abóbora cruas em uma tigela grande. Cubra com água filtrada e adicione 1 colher de sopa de sal marinho ou suco de limão. Deixe de molho por 8 a 12 horas. Durante a noite é ideal. Isso inicia o processo de germinação e neutraliza os antinutrientes. Após o período de molho, escorra a água
Enxague bem as sementes e seque-as completamente. Você pode secá-las ao sol, em desidratador ou mesmo no forno em temperatura muito baixa, não mais que 65 degrees, para preservar os nutrientes. Uma vez secas e ativadas, você tem duas opções: consumir inteiras, mastigando bem, ou triturar em liquidificador ou processador, criando uma farinha de sementes de abóbora. Eu recomendo a versão triturada para melhor digestão e absorção. Armazene em pote de vidro hermético na geladeira. As sementes preparadas dessa forma duram até 2 semanas. Prepare em pequenas quantidades para garantir frescor. Passo a passo visual do processo de ativação. Capítulo 10. Como consumir diariamente. 300 palavras. Receitas práticas e saborosas. Agora vem a parte prática. Como incluir as sementes de abóbora no seu dia a dia de forma gostosa e eficiente. Baseado no protocolo que uso com meus pacientes, a dose recomendada é de 3 a 4 colheres de sopa de sementes ativadas por dia. A forma mais simples é adicionar ao café da manhã. Misture as sementes trituradas no iogurte natural com frutas. Essa foi a receita favorita de Dona Maria. O iogurte fornece probióticos que melhoram a absorção dos nutrientes, e as frutas adicionam fibras e antioxidantes. Outra opção deliciosa é preparar um smoothie de recuperação muscular. Bata no liquidificador 3 colheres de sementes de abóbora ativadas, uma banana, leite ou bebida vegetal, uma colher de mel e gelo. Esse smoothie é perfeito para tomar após exercícios físicos ou como lanche da tarde. Você também pode polvilhar as sementes trituradas sobre saladas no almoço ou jantar. Elas adicionam um sabor levemente amendoado e uma textura crocante interessante. Combinam especialmente bem com saladas que contenham folhas verdes escuras, ricas em vitamina K, que trabalha sinergicamente com o magnésio das sementes. Para quem gosta de pães e bolos caseiros, adicione sementes de abóbora inteiras ou trituradas na massa. Isso aumenta o valor nutricional e adiciona textura interessante. Uma receita que meus pacientes adoram é a pasta de sementes de abóbora. Processe as sementes ativadas com um fio de azeite, alho, sal e ervas até formar uma pasta cremosa, similar ao hummus. Essa pasta pode ser usada em sanduíches, torradas ou como molho para legumes. O mais importante é a constância. Os resultados aparecem quando você consome regularmente, todos os dias, por pelo menos 6 a 8 semanas. Não adianta consumir uma semana e parar. Cards com 5 receitas fáceis para salvar. Capítulo 11. Combinando com exercícios. 300 palavras. Demonstração de exercícios simples. A semente de abóbora é poderosa, mas ela não faz milagres sozinha. Para resultados realmente transformadores, você precisa combinar o consumo das sementes com exercícios específicos para fortalecimento das pernas. E não, você não precisa ir para uma academia ou fazer treinos pesados. Vou ensinar exercícios simples que você pode fazer em casa, mesmo se estiver com as pernas muito fracas. O princípio é progressão gradual. Começamos devagar e aumentamos a intensidade conforme você ganha força. Exercício 1. Elevação de panturrilha. Em pé, segurando em uma cadeira para equilíbrio, levante-se nas pontas dos pés lentamente, segure por 2 segundos e desça. Comece com 10 repetições, 3 vezes ao dia. Esse exercício fortalece panturrilhas e melhora o equilíbrio. Exercício 2. Sentar e levantar da cadeira. Sente em uma cadeira com os pés apoiados no chão. Levante-se usando principalmente a força das pernas, sem apoiar muito as mãos. Sente devagar. Faça 8 a 10 repetições, 2 vezes ao dia. Esse é um dos exercícios mais funcionais que existem. Exercício 3. Marcha estacionária. Em pé, segurando em um apoio se necessário, levante alternadamente os joelhos como se estivesse marchando, sem sair do lugar. Faça por 1 minuto. Descanse. Repita 3 vezes. Isso ativa toda a musculatura das pernas e melhora a circulação. Exercício 4. Extensão de perna sentado. Sentado em uma cadeira, estenda uma perna para frente, mantendo-a reta por 5 segundos. Depois desça devagar. Alterne as pernas. Faça 10 repetições em cada perna, 2 vezes ao dia. O segredo é fazer esses exercícios todos os dias, preferencialmente cerca de 30 minutos após consumir as sementes de abóbora. Nesse momento, os nutrientes estão sendo absorvidos e os músculos têm combustível de qualidade para trabalhar
e se recuperar. Vídeo demonstrativo dos 4 exercícios básicos. Capítulo 12. Resultados esperados. Timeline, 300 palavras. Gráfico de progressão temporal. Uma das perguntas mais frequentes que recebo é: Doutor, quanto tempo até eu ver resultados? Vou ser honesto e realista com você, baseado na minha experiência clínica com dezenas de pacientes. Semanas 1, 2. A fase de adaptação. Nas 2 primeiras semanas, não espere mudanças dramáticas na força muscular. Seu corpo está se adaptando aos novos nutrientes. Alguns pacientes relatam sentir-se com mais energia e disposição, mas a força nas pernas ainda não aumentou significativamente. Não desista nessa fase. Semanas 3 e 4. Primeiros sinais. Aqui começam as primeiras mudanças perceptíveis. Cerca de 60% dos meus pacientes relatam sentir as pernas menos pesadas e conseguir fazer atividades que antes cansavam rapidamente. Os testes objetivos de força começam a mostrar melhoras de 10, 15%. É nessa fase que a motivação geralmente aumenta. Semanas 5, 8. Transformação evidente. Este é o período onde as mudanças se tornam óbvias. Você consegue subir escadas com menos dificuldade, caminhar distâncias maiores sem fadiga, levantar-se de cadeiras com mais facilidade. As melhoras na força muscular ficam entre 25 e 40% comparado ao início. Familiares e amigos começam a comentar sobre sua melhora. Semanas 9 e 12. Consolidação. Após 3 meses de consumo consistente e exercícios, os ganhos se consolidam. A maioria dos pacientes recupera entre 50% a 70% da força que haviam perdido. Atividades diárias se tornam naturais novamente. É importante manter o protocolo para preservar os ganhos. Manutenção contínua. Após os 3 meses iniciais, recomendo continuar consumindo as sementes pelo menos 4, 5 vezes por semana como manutenção. Os exercícios devem se tornar parte permanente da rotina. É crucial entender que resultados variam individualmente, dependendo da gravidade inicial da fraqueza, idade, condições de saúde existentes e aderência ao protocolo. Gráfico. Progressão média de força muscular ao longo de 12 semanas. Capítulo 13. Outros benefícios surpreendentes. 300 palavras. Montagem de benefícios adicionais. Durante o acompanhamento dos meus pacientes, descobri que a semente de abóbora oferece benefícios que vão muito além do fortalecimento das pernas. Esses efeitos colaterais positivos surpreenderam até a mim e fazem dessa semente um verdadeiro superalimento. Melhora do sono. Mais de 70% dos meus pacientes relataram dormir melhor. Isso acontece porque as sementes de abóbora são ricas em triptofano, um aminoácido precursor da serotonina e melatonina. Pacientes que tinham insônia crônica começaram a dormir 6, 8 horas contínuas, pela primeira vez em anos. Redução da próstata aumentada. Pacientes homens acima de 60 anos frequentemente relatam melhora nos sintomas de hiperplasia prostática benigna. As sementes contêm fitosteróis que ajudam a reduzir o crescimento da próstata. Alguns pacientes reduziram até a frequência de idas ao banheiro durante a noite. Controle da glicemia. Diabéticos acompanhados notaram maior estabilidade nos níveis de glicose no sangue. O magnésio e o zinco presentes nas sementes melhoram a sensibilidade à insulina. Alguns conseguiram até reduzir a medicação, sempre sob orientação médica. Fortalecimento do sistema imunológico. O zinco é fundamental para o sistema imune. Pacientes relatam ter menos resfriados e gripes, recuperando-se mais rapidamente quando adoecem. Melhora do humor. O magnésio tem efeito direto na produção de neurotransmissores relacionados ao humor. Pacientes com tendências depressivas ou ansiosas relatam sentir-se mais equilibrados emocionalmente. Saúde cardiovascular. As gorduras saudáveis e o magnésio contribuem para a redução da pressão arterial. Alguns pacientes hipertensos conseguiram melhor controle da pressão. Pele e cabelos mais saudáveis. O zinco também beneficia pele e cabelos. Pacientes relatam cabelos mais fortes, menos queda e pele com melhor aparência. Esses benefícios adicionais mostram que a semente de abóbora age sistemicamente, melhorando a saúde integral do organismo. Checklist de benefícios extras. Capítulo 14. Contraindicações e cuidados. 300 palavras. Alertas importantes em destaque. Como médico responsável,
Preciso abordar as contraindicações e cuidados necessários ao consumir sementes de abóbora. Embora sejam extremamente seguras para a maioria das pessoas, existem situações específicas que exigem atenção. Alergias. Pessoas com alergia a sementes ou nozes devem ter cautela. Embora alergias específicas a sementes de abóbora sejam raras, elas existem. Se você tem histórico de alergias alimentares, faça um teste inicial com uma pequena quantidade e observe reações nas primeiras 24 horas. Tentar novamente é continuar a evitar problemas renais. Pacientes com doenças renais crônicas devem consultar seu nefrologista antes de consumir grandes quantidades. As sementes são ricas em potássio e fósforo, minerais que precisam ser controlados em algumas condições renais. Não significa que não pode consumir, mas precisa de orientação individualizada. Uso de anticoagulantes. Se você toma varfarina ou outros anticoagulantes, converse com seu médico. As sementes de abóbora contêm vitamina K, que pode interferir com a ação desses medicamentos. Pode ser necessário ajustar a dose do medicamento ou estabelecer um consumo consistente diário. Interação com medicamentos para diabetes. Como as sementes ajudam a controlar a glicemia, diabéticos em uso de medicação precisam monitorar mais frequentemente seus níveis de açúcar no sangue. Pode ser necessário ajustar a medicação para evitar hipoglicemia, sempre sob supervisão médica. Gestantes e lactantes. Embora as sementes sejam geralmente seguras, gestantes e mulheres que amamentam devem consumir quantidades moderadas e sempre informar seu obstetra sobre qualquer suplementação nutricional. Problemas digestivos. Pessoas com intestino sensível devem começar com doses menores, 1 colher de sopa, e aumentar gradualmente. As sementes são ricas em fibras, o que pode causar desconforto abdominal se introduzidas abruptamente em grandes quantidades. Cálculos urinários. Quem tem histórico de pedras nos rins precisa atenção especial. Embora as sementes de abóbora possam até ajudar em alguns tipos de cálculos, é essencial avaliação médica individualizada. Quantidade máxima. Não exceda 5 colheres de sopa por dia, mas não significa melhores resultados e pode causar desconforto digestivo. Texto destacado. Sempre consulte seu médico antes de iniciar qualquer protocolo. Capítulo 15. O protocolo completo de 12 semanas, 300 palavras. Plano detalhado semanal. Agora vou apresentar o protocolo completo que utilizo com meus pacientes. Este é o mesmo plano que Dona Maria e dezenas de outros seguiram com sucesso. Imprima ou salve este capítulo como referência. Fase 1. Semanas 1-4. Preparação e adaptação. Nutrição. 3 colheres de sopa de sementes de abóbora ativadas por dia. Consumir preferencialmente no café da manhã. Aumentar ingestão de água para 2 litros por dia. Manter alimentação equilibrada com proteínas em todas as refeições. Exercícios. Exercícios básicos, capítulo 11, 15 minutos por dia. Caminhadas leves de 10-15 minutos, 3 RAIs por semana. Foco na execução correta, não na intensidade. Acompanhamento. Anotar sensações diárias em um diário. Fotografar as pernas para comparação futura. Teste simples. Contar quantas vezes consegue levantar de uma cadeira em 30 segundos. Fase 2. Semanas 5-8. Intensificação. Nutrição. Aumentar para 4 colheres de sopa de sementes por dia. Dividir entre café da manhã, 2 colheres, e lanche da tarde, 2 colheres. Adicionar alimentos ricos em vitamina C para melhor absorção do ferro. Exercícios. Aumentar repetições dos exercícios básicos em 50%. Caminhadas de 20 e 30 minutos. 4x por semana. Incluir pequenas subidas ou escadas, se possível. Adicionar exercícios com resistência leve. Faixa elástica. Acompanhamento. Repetir teste da cadeira. Você deve notar melhora. Avaliar redução de dores ou desconfortos. Notar melhoras funcionais do dia a dia. Fase 3. Semanas 9-12. Consolidação. Nutrição. Manter 4 colheres de sopa por dia. Variar formas de consumo para não enjoar. Garantir proteínas adequadas em todas as refeições. Exercícios. Exercícios mais desafiadores. Caminhadas de 30 a 45 minutos. 5x por semana. Incluir exercícios de equilíbrio. Considerar aulas de alongamento ou Tai Chi Chuan. Tabela,
Checklist semanal para imprimir. Capítulo 16. Erros comuns a evitar. 300 palavras. Lista de erros com sinais de alerta. Ao longo dos anos orientando pacientes, identifiquei erros recorrentes que prejudicam os resultados. Evitar esses equívocos pode fazer a diferença entre sucesso e frustração. Erro número 1. Comprar sementes processadas. O erro mais comum é comprar sementes torradas e salgadas do supermercado, achando que terão o mesmo efeito. Essas sementes perderam nutrientes essenciais no processamento e contêm sódio excessivo. Resultado: zero benefícios terapêuticos. Erro número 2. Pular o processo de ativação. Muitos pacientes consomem as sementes cruas direto do pacote, sem fazer a ativação, molho e secagem. Isso reduz drasticamente a biodisponibilidade dos nutrientes. Você pode até estar consumindo, mas seu corpo não está absorvendo adequadamente. Erro número 3. Inconsistência. Doutor, tomei durante uma semana e não vi resultado. A fraqueza muscular se desenvolveu ao longo de meses ou anos. Não espere reverter em uma semana. A consistência é mais importante que a intensidade. É melhor consumir 3 colheres todos os dias do que 10 colheres de vez em quando. Erro número 4. Negligenciar os exercícios. As sementes fornecem nutrientes, mas os músculos precisam de estímulo para crescer. Pacientes que consomem as sementes, mas permanecem sedentários, têm resultados muito inferiores. Nutrição sem exercício é como ter combustível sem motor. Erro número 5. Esperar milagres sem acompanhamento médico. A semente de abóbora é um complemento poderoso, não um substituto para tratamento médico adequado. Se você tem condições de saúde subjacentes, precisa de acompanhamento profissional. Casos graves de fraqueza muscular requerem investigação médica para descartar problemas sérios. Erro número 6. Consumir em excesso, mas não é melhor. Alguns pacientes ansiosos consomem 10 ou mais colheres por dia, causando desconforto digestivo e até diarreia. Respeite as doses recomendadas. Seu corpo tem um limite de absorção. Erro número 7. Não aumentar hidratação. As sementes são ricas em fibras. Sem água adequada, podem causar constipação. Aumente sua ingestão de água quando começar o protocolo. Infográfico: 7 erros, x 7 acertos. Capítulo 17. Combinações potencializadoras. 300 palavras. Sinergias nutricionais. Certos alimentos e nutrientes funcionam sinergicamente com as sementes de abóbora, potencializando ainda mais os resultados. Vou revelar as combinações que uso nos protocolos avançados com meus pacientes. Combinação 1. Sementes de abóbora. Pais. Vitamina C. A vitamina C aumenta significativamente a absorção do ferro não M presente nas sementes. Consuma as sementes junto com frutas cítricas, kiwi, morango ou acerola. Um suco de laranja com sementes de abóbora no café da manhã é uma combinação perfeita. Combinação número 2. Sementes de abóbora. Pais. Vitamina D. A vitamina D é crucial para a força muscular e funciona em conjunto com o magnésio das sementes. Se seus exames mostram deficiência de vitamina D, muito comum, suplementar com 1000-2000 UI diárias potencializa tremendamente os resultados. Exponha-se ao sol por 15-20 minutos diariamente também. Combinação número 3. Sementes de abóbora. Pais. Proteína de qualidade. Combine as sementes com fontes de proteína completa em cada refeição. Ovos, peixes, frango ou leguminosas bem combinadas. As proteínas trabalham em sinergia para a reconstrução muscular. Minha receita favorita: omelete com sementes de abóbora trituradas misturadas nos ovos. Combinação número 4. Sementes de abóbora. Pais. Ômega 3. Extra. Adicione fontes de ômega 3, como sardinha, salmão ou linhaça. Isso potencializa o efeito anti-inflamatório. Pacientes com dores articulares que incluíram essa combinação relataram alívio significativo. Combinação 5. Sementes de abóbora. Plus. Chá verde. Os antioxidantes do chá verde melhoram a saúde mitocondrial. Tomar chá verde no lanche da tarde, 30 minutos antes de consumir as sementes, prepara o organismo para melhor utilização dos nutrientes. Combinação número 6. Sementes de abóbora. As probióticos. Iogurte natural, kefir ou alimentos fermentados melhoram a saúde intestinal,
aumentando a absorção de todos os nutrientes. Essa foi a combinação que Dona Maria usou com tanto sucesso. Receitas. 3 combinações potencializadoras para cada refeição. Capítulo 18. Perguntas mais frequentes. 300 palavras. Sessão de FAQ interativa. Ao longo dos anos, recebi centenas de perguntas de pacientes. Aqui estão as mais frequentes com respostas diretas e práticas. P. Posso consumir as sementes com casca? R. Sim. A casca é totalmente comestível e contém fibras adicionais. Se você tem boa mastigação e digestão, pode consumir inteiras. Se tem dificuldade digestiva, triture. A parte branca interna é a mais nutritiva. P. Sementes de abóbora moranga, japonesa ou cabotiá, são todas iguais? R. Todas as variedades de abóbora produzem sementes nutritivas. A moranga e a cabotiá tendem a ter sementes maiores e ligeiramente mais nutritivas, mas qualquer variedade funciona. O importante é que sejam cruas e orgânicas. P. Posso substituir por óleo de semente de abóbora? R. O óleo contém as gorduras benéficas, mas perde proteínas, fibras e muitos minerais presentes na semente inteira. Use o óleo como complemento, não como substituto. A semente inteira é muito superior. P. Quanto tempo posso armazenar as sementes ativadas? R. Na geladeira em pote hermético, até 2 semanas. No freezer, até 2 meses. Mas recomendo preparar pequenas quantidades semanalmente para garantir frescor máximo e nutrientes preservados. P. Minha pressão está baixa. Posso consumir? R. Sim, mas monitore. As sementes podem ter leve efeito hipotensor. Se sua pressão já é naturalmente baixa, comece com doses menores e observe como se sente. Consulte seu médico se toma medicamentos para pressão. P. Funciona para pessoas jovens que praticam esportes? R. Absolutamente. Atletas e praticantes de atividade física intensa se beneficiam muito. As sementes auxiliam na recuperação muscular pós-treino e previnem lesões. Muitos atletas as incluem na dieta regularmente. P. Posso dar para minha mãe que tem 85 anos? R. Sim, desde que ela não tenha contraindicações específicas. Idosos são justamente os mais beneficiados. Comece com doses menores, 2 colheres, e observe a aceitação e digestão. Mais 10 perguntas respondidas na descrição do vídeo. Capítulo 19. Mantendo os resultados a longo prazo. 300 palavras. Estratégias de manutenção. Conquistar a força nas pernas de volta é maravilhoso, mas mantê-la requer uma estratégia de longo prazo. Vou compartilhar o protocolo de manutenção que garante que você preserve seus ganhos. Após os 3 meses iniciais intensivos, o erro mais comum é parar completamente após sentir melhoras. Pacientes que interrompem abruptamente o consumo das sementes e os exercícios tendem a regredir parcialmente em 2-3 meses. Não cometa esse erro. Protocolo de manutenção nutricional. Reduza para 2-3 colheres de sopa de sementes, 5 dias por semana. Nos fins de semana, pode fazer uma pausa ou consumir menos. Continue priorizando alimentação rica em proteínas e nutrientes. Mantenha boa hidratação. 2 litros de água diariamente. Faça ciclos. A cada 3 meses, retorne à dose completa. 4 colheres, por 2 e 4 semanas. Protocolo de manutenção de exercícios. Mantenha pelo menos 3 sessões de exercícios por semana. Cada sessão não precisa ser longa. 20 minutos são suficientes. Foque em manter a força conquistada, não necessariamente em aumentar sempre. Inclua variedade. Caminhadas, exercícios de força, alongamento, equilíbrio. Uma dica: encontre uma atividade que você genuinamente goste. Dança, natação, jardinagem ativa. Isso garante aderência. Monitoramento contínuo. A cada 3 meses, repita o teste da cadeira, levantar e sentar. Avalie sua capacidade funcional. Você consegue fazer tudo o que precisa no dia a dia? Preste atenção em sinais de regressão, fadiga precoce, dificuldade em atividades antes fáceis. Mantenha acompanhamento médico anual ou conforme necessário. Ajustes sazonais. No inverno, tendemos a ser mais sedentários. Compense com exercícios em casa ou academia. No verão, aproveite para atividades ao ar livre, comunidade e apoio. Compartilhe sua jornada com amigos ou familiares. Ter companhia em caminhadas aumenta a aderência. Dona Maria formou um grupo com amigas. Todas seguem o protocolo juntas. Checklist mensal de manutenção para baixar. Capítulo 20. Transforme sua vida. Começando hoje. 300 palavras. Mensagem final inspiradora. Chegamos ao final desta jornada de conhecimento, mas para você,
pode ser o início de uma transformação real. Quero deixar uma mensagem final que venho repetindo aos meus pacientes há anos. A fraqueza nas pernas não é uma sentença definitiva. Não é parte inevitável do envelhecimento. Não é algo com que você precisa simplesmente conviver. Com as estratégias corretas, apoio adequado e determinação, você pode recuperar sua força, mobilidade e independência. Olhe para a história de Dona Maria. Ela chegou ao meu consultório derrotada, acreditando que sua vida independente havia acabado. Hoje, aos 70 anos, ela caminha, cuida de seu jardim, visita amigas e vive plenamente. A diferença? Ela tomou a decisão de tentar. Ela foi consistente. Ela acreditou que mudança era possível. Você não precisa de equipamentos caros, academia sofisticada ou tratamentos inacessíveis. Precisa de sementes de abóbora, acessíveis a todos, compromisso com exercícios simples diários e paciência para deixar seu corpo responder. Seu plano de ação para esta semana. Adquira sementes de abóbora cruas e orgânicas. Prepare seu primeiro lote de sementes ativadas. Faça sua primeira refeição, incluindo as sementes. Realize os exercícios básicos que ensinei. Anote suas sensações iniciais em um diário, marque em um calendário. Compromisso de 12 semanas. Nos comentários abaixo, escreva: estou comprometido com minha recuperação. Esse ato simples de declaração pública aumenta significativamente suas chances de seguir até o fim. Lembre-se, cada passo que você dá, por menor que pareça, está te levando de volta à vida ativa e independente que você merece. Seus músculos querem se fortalecer. Você só precisa dar a eles os nutrientes e estímulos certos. Sua jornada começa agora, e eu acredito em você.